Graça e paz, queridos irmãos, que Deus abençoe a todos os nossos queridos que nos veem, que nos ouvem, que a graça maravilhosa do Senhor esteja com cada um dos amados. Amém? Quero, neste momento, compartilhar a palavra do Senhor aos nossos corações no livro do profeta Amós, no capítulo de número 9, também versículo 9. Acompanhe aí na sua Bíblia para que você possa estar refletindo conosco sobre esse texto. Diz assim: Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão no crivo ou na peneira, sem que caia na terra um só grão. Que Deus aplique a sua palavra bendita ao nosso coração. Eu gostaria que você pudesse ler este texto e o contexto do mesmo, para que você pudesse entender de fato a palavra do Senhor. Vou repetir o versículo. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode grão na peneira, sem que caia na terra um só grão. A gente sabe, queridos, que aqueles que cultivam a terra, aqueles que colhem os grãos ainda in natura, eles precisam ser manipulados, precisam ser trabalhados. E hoje, com a tecnologia, com os maquinários que existem para trabalharem a semente, não é? Para descascá-las, enfim. Então, existem muitos maquinários que fazem assim. Mas, em outros tempos, no passado, não havia tecnologia para, então, separar as cascas dos grãos, não é? Então, era necessário se fazer isso através de peneiras, não é? Através do estar malhando, não é? Os grãos, malhando o trigo, que sempre foi, no passado, um alimento, um cereal muito utilizado no passado e o é também nos dias de hoje. Enfim, então a gente observa através desse texto, queridos, em que o profeta Amós, ele fala sobre as promessas de restauração, mas tendo também, também sendo usado pelo Senhor para nortear e para orientar o povo daquela época. E nesta questão da restauração, então Deus fala através do profeta que o próprio Deus daria ordem para que a casa de Israel fosse, por assim dizer, queridos, peneirada. Israel passaria pelo crivo, Israel passaria pela peneira, mas com o devido cuidado, que não cairia nenhum grão, né, nenhum grão de trigo, não cairia no chão. O cuidado de Deus para com o seu povo, o cuidado de Deus para aquele que é fiel ao Senhor é uma realidade. Queridos, eu tenho falado por diversas vezes lá na Igreja Batista em Sacramento sobre momentos difíceis que estão diante de nós, que viríamos, que passaríamos, momentos em que Deus ele estaria usando uma peneira para peneirar-nos. Nós estaríamos, por assim dizer, se tornou até uma força de linguagem, não é? Passar pelo crivo de Deus, pela peneira de Deus. E eu sempre digo,
Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado, porque a gente vive numa zona de conforto muito grande. A gente parece que não se preocupa com as promessas que a palavra de Deus tem, aquilo que ela mostra com respeito ao compromisso que nós precisamos ter para com o Senhor. E às vezes, queridos, nós fazemos pouco caso das verdades, das promessas de Deus. Então a gente sempre diz, irmãos, vai chegar um momento que passaremos pela peneira de Deus. E a minha preocupação é que alguns vazem, que alguns passem pelos furos da peneira, ou no ato de se movimentar a peneira, que é um movimentar muito habitual para, para que o trigo, não é? Para que o grão, nesse ato de ser jogado para o alto, a palha com o vento saia, mas o grão seja preservado ali na peneira, porque esse é o objetivo. Não há o desejo de nenhum que o grão ele se perca, não é? O desejo é que somente a palha saia e o grão fique na peneira. Então, queridos, nós somos os grãos. Nós somos a colheita de Deus. Nós somos os servos do Senhor. E a minha pergunta é: de fato, de verdade, nós estamos dentro, no centro da vontade do Senhor? A gente já está passando por esta peneira. A peneira está sendo trabalhada. A peneira está sendo articulada, jogada a todo instante para o alto, para a palha sair. Mas os grãos não podem cair. Os grãos não podem vazar por entre as frestas da peneira. Por isso o texto diz: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel. A gente sabe, muito embora esta palavra tenha sido dada direta ao povo de Israel, mas trazendo para a nossa realidade, hoje nós somos o Israel de Deus, e nós precisamos estar ligados, porque a preocupação e o desejo do Senhor é que, diante das outras nações, diante daqueles que ainda não assumiram um compromisso com o Senhor, assim como se sacode o grão na peneira, sem que caia na terra um só grão. Então eu quero dizer para você, meu amado irmão, que você é um grão destes que estão, por assim dizer, sendo peneirado. Mas é importante que você esteja preservado, é importante que você seja um grão saudável, um grão robusto, para que você não saia da peneira. Eu acredito que você esteja entendendo o que eu quero dizer à luz desse texto, à luz da vontade do Senhor. Eu imagino que você já esteja entendendo. Porque, querido, se você sair da peneira, se você vazar pelos furos da peneira, é porque você tornou-se palha, é porque você tornou-se obsoleto, é porque você tornou-se, por assim dizer, insignificante, porque você não está dando mais valor às coisas de Deus. Uma mensagem que o Senhor colocou ao meu coração no final do ano passado, e logo no início que começou a acontecer essa questão da pandemia, alguns irmãos até lembraram, foi quando falamos sobre, no finalzinho, acredito que a última mensagem do ano de 2019, quando dissemos que quando Deus muda a nossa agenda.
E se a gente parar para analisar, irmãos, Deus mudou a agenda do mundo inteiro, do mundo inteiro. E parece que a gente não tem se dado conta de que precisamos, de fato, estarmos submissos ao Senhor. Porque o Senhor é quem controla todas as coisas. Podemos dizer, queridos, que a peneira está nas mãos de Deus. E nós somos os grãos. Deus não quer que nenhum de nós se perca. Deus não quer que nenhum grão saia da peneira, caia na terra. Porque os grãos agora, uma vez trabalhado, tirado as cascas, precisam ir para o celeiro do Senhor. A palha sim vai para o fogo. O celeiro do Senhor é o céu de Deus. O fogo onde a palha será jogada são as trevas, o inferno. E pode ser, queridos, que aqueles que caiam junto com as palhas cairão porque não estão firmes com o Senhor. Então a minha preocupação nesses dias, e eu já tenho repetidas vezes dito isto, é que você não sinta mais aquela ardência, aquele desejo de estar ali junto com os demais grãos, unidos na peneira do Senhor, sendo trabalhado, tirando ali as cascas que existem nas nossas vidas. Eu fico muito preocupado. Tenho compartilhado com os queridos que existem muitos crentes que já estão acostumados a ficarem nas suas casas, quando já poderíamos nos despontar para estarmos, pelo menos, tendo oportunidades ou se permitindo as oportunidades de estarmos, por exemplo, no domingo pela manhã, quando temos estado no culto de 8 às 9, e a gente não tem visto os irmãos. Claro é que aqueles que estão no fator de risco, a gente compreende, mas quantos são aqueles que, infelizmente, não têm desejado de estar na casa do Senhor? Eu contei aos amados que um pastor amigo meu de uma igreja de porte médio, quando foi feito até inscrições para que os irmãos pudessem estar lá, e pelo tamanho do templo, enfim, abrigariam mais ou menos umas 80 pessoas, porque também tem galeria. Ele falou que o máximo que deu foi 32 pessoas. E compartilhando com ele algumas dificuldades, eu disse: pastor, a minha preocupação é que muitos se percam neste período. A minha preocupação é que muitos vazem, saiam da peneira e caiam no chão. A minha preocupação é que muitos acabem se mostrando que na realidade não estavam firmes com o Senhor. A minha oração, meu amado irmão, é para que você não seja um destes. É para que você persista. Permita que o Senhor arranque as cascas que há na sua vida, para que você seja um grão saudável. Volto a dizer, para ir para o celeiro de Deus. Para ir para o celeiro de Deus. Porque a palha, as cascas, sabemos para onde vão. Que Deus, em Cristo, nos abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, meu amado irmão. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Ó Deus, te rogamos que o Senhor, ó Deus, nos conserve e nos preserve fiéis a Ti. Sabemos que as tentações são tão grandes. Sabemos que muitas das vezes o desejo de abandonarmos as coisas importantes da nossa vida, abandonarmos a fé, abandonarmos o congregar, abandonarmos o estarmos contigo. Ó Deus, esse desejo muitas das vezes tem sido tão grande. E para muitos, ó Deus, parece que este momento de pandemia, de reclusão,
Parece que caiu como uma luva. Que bom, não preciso estar indo na igreja. Que bom, não estou nem com saudade da igreja. Ó Deus, transforma, age, venha com o teu favor para tirar isto da mente e do coração dos teus servos, para que permaneçam firmes no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, queridos, reflita sobre esta palavra e seja um grão que não caia no chão. Seja um grão que não seja palha. Esteja firme na presença do Senhor. A minha querida Igreja Batista Sacramento. Que Deus em Cristo abençoe vocês. Amém? Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus.